Se seu filho, que antes representava cada sílaba com uma letra só, agora está começando a atribuir duas letrinhas, bom, eu imagino que ele não está fazendo isso o tempo todo, não é mesmo? Isso é porque ele está silábico alfabético. Quer saber como torná-lo alfabético brincando? Vem com a gente! Olá, bem-vindos ao Desvendando, canal para quem acredita na educação como meio de transformação. Demorei, mas voltei. Se a última sondagem do seu filho já aponta para silábico alfabético, atenção, essa é uma fase delicada da alfabetização. Ele está quase lá, só mais um passo e está alfabético. Mas então por que essa fase é delicada? É que nessa fase pode haver alternância grafofônica. Eita, que nome difícil! O que isso quer dizer? Para você entender melhor, vamos nos colocar no lugar da criança, ok? Imagine que eu te apresentei todos esses pokémons. E depois de um tempo, eu peço para você distinguir todos eles. Há grande chance de você colocar o nome deles ou esquecer alguns, certo? A mesma coisa acontece com a criança na hipótese silábica alfabética. Por mais que você canse de apresentar as letras ou o som das sílabas, às vezes ele pode se confundir. É como encontrar o som de uma flauta no meio de uma orquestra sinfônica. Você consegue compreender a complexidade disso? Então calma, paciência. Por mais que você tenha a sensação de que a criança tenha regredido, não é bem isso. Isso quer dizer que a criança pode sim alternar o uso de uma ou duas letras para a mesma emissão sonora. Muitas vezes a gente costuma achar que a criança pulou letra ou que está desatenta, mas na verdade ela criou outras possibilidades de escrita para a mesma emissão sonora. Isso é incrível, tem conhecimento nisso, entendem? Não está entendendo? Então vamos aprofundar, vamos entender o raciocínio que eles fazem. Quando a criança se depara com uma palavra que começa e termina com a mesma vogal, ela automaticamente entra em crise. E aí, para resolver esse problema, nada melhor do que um delicioso recheio, não é mesmo? Assim como na bolacha recheada, a criança vai colocar letras para preencher aquele vazio, ou entre as vogais ou no final de uma das vogais. Para resolver esse problema, nada melhor que o jogo dos 7 erros. No jogo dos 7 erros, você vai usar 7 palavrinhas e aí, nessa lista de 7 palavrinhas, você vai sempre trocar uma letra de lugar ou substituir por outra. E a criança precisa encontrar esses 7 errinhos, essas 7 substituições e escrever da maneira correta do ladinho. Entenderam? Outro jogo perfeito é o caça-palavras. No caça-palavras, ele precisa identificar, encontrar as palavrinhas e aí ele automaticamente tem que pensar em sílaba por sílaba e automaticamente ele vai pensar em sílaba por sílaba completa. Então, é assim que a gente faz com que ele faça o raciocínio de cada pedacinho da sílaba e como é que escreve cada pedacinho, assim ele vai quebrando esses conflitos que tem dentro dele. Eu sei que você está pensando nesse momento. Você está pensando, mas Prof. Joy, o meu aluno ou o meu filho não usam ainda o sistema de recheio de bolacha. Ele está silábico alfabético, mas ele faz de outra forma. Bom, provavelmente ele deve estar usando o Coringa. Algumas crianças têm uma carta na manga, ou melhor, uma letra. Toda vez que ela não sabe como escrever, ou ela está em conflito, ela não consegue lembrar, ela não consegue achar a flauta dentro da orquestra, ela vai recorrer a essa cartinha na manga, a essa letra que ela tem guardadinha, que é uma letra coringa, que é um porto seguro. Então, repara, se toda vez ele usa a mesma letra nas palavras, a gente já sabe qual é o caso dele.
O que é importante saber é que o aluno que escreve com uma letra coringa, ele dificilmente escreve uma emissão sonora com uma letra só. Dentro dele, ele acredita que ele precisa de um qualitativo, que é a vogal, geralmente, que é o que ele encontra o som mais rápido, e um quantitativo, porque para ele não é possível escrever uma sílaba com uma letra só. Então, ele sempre vai acrescentar um parceiro para aquela letra. O melhor caminho para ajudar esse aluno é a caixa de palavras. A caixa de palavras funciona da seguinte forma: a gente tem de um lado figuras e do outro as letras móveis. O aluno vai escolher uma figura e vai pegar as letras móveis correspondentes, que ele acredita ser correspondentes àquela figura, e vai montar embaixo. Ela parece muito com outras atividades que a gente faz também para os outros níveis de hipótese de escrita, só que desta vez a gente vai pensar em palavras que conflitem essa criança, para que ele precise pensar sobre a escrita. E é aí que a gente entra, é esse o momento de inferência do professor, do pai, de quem estiver alfabetizando essa criança. Então, digamos que ele colocou lá o desenho de uma árvore, embaixo ele escreveu árvore, só que ao invés dele colocar a letra R para compor o árvore, ele colocou a letra C, porque o nome dele é Cauê e ele gosta da letra C, digamos assim. Na dúvida, ele não sabia se era o R, não sabia qual era a letra, ele recorreu à letra do próprio nome, ele colocou a letra C. A gente vai pedir para este aluno ler a palavra. Provavelmente ele vai ler árvore, por quê? Porque ele está vendo a figura. Então ele não vai fazer a leitura real, ele vai fazer uma leitura global. E aí você vai pedir para ele pensar sílaba por sílaba nesta leitura. Esse movimento de pensar na leitura é o que vai fazer com que ele perceba que aquela letra não está lá. Que na verdade, no fundo, ele já sabe. Ele já sabe que ele usou uma outra letra porque ele não sabia qual era a letra que colocava ali. Ele sabia que era uma letra, mas ele não sabia qual era a letra que cabia naquele momento. Então, é aí, depois deste confronto, que ele perceber que a letra não é aquela e mostrar que ele não reconhece qual é a letra, que você apresenta a letra correta para ele e explica por que daquele som. E assim a gente vai fazendo a inferência para que esse silábico alfabético avance para o alfabético, ok? Outra forma muito legal e que a criançada adora é o jogo da velha. Bom, ele lembra bastante o jogo da velha, só que ao invés do X e da bolinha, os alunos vão colocar sílabas. Cada um tem uma cor, então a gente pode fazer esse jogo um com lápis de cor azul, outro com lápis de cor vermelho, ou para quem quiser optar por usar recursos descartáveis, você pode usar uma bandeja de ovo e tampinhas de garrafa. E aí, claro, tem que deixar tampinhas da cor correspondente para aquele aluno. E aí, nas tampinhas você coloca as sílabas e ele vai fazer o jogo assim. Bom, ganha o jogo quem conseguir montar uma palavra ou conseguir formar o maior número de palavras possíveis, sempre na vertical, na horizontal ou na diagonal. Eles adoram esse tipo de jogo. E por hoje é só. No próximo vídeo tem mais 5 atividades com 5 jogos e brincadeiras para o seu filho ou aluno chegar à hipótese alfabética o mais rápido possível. Então até lá, não esquece de se inscrever se não tiver inscrito ainda e curtir nosso canal. Tchau!